E galera, desde criança eu fico olhando pra esse navio enorme dentro do GTA. Só que não dá pra entrar. Ele tá ali, todo imponente, cheio de detalhes. A gente só pode admirar de longe, como se fosse uma pintura. Só que o GTA 6 vai se passar em Vice City, que é baseado em Miami na vida real, que pra quem não tá ligado, é famosa por ser a cidade mundial dos cruzeiros. E olha, a Rockstar já confirmou o porto de Vice City, que é uma das regiões centrais do mapa e é recheado de navios. Então fica aqui a pergunta, será que vai ter como pilotar navio no GTA 6? Olha, quando você entende a progressão que a Rockstar Games fez nos seus últimos jogos, dá pra ter uma ideia bem clara do que vem por aí. Fica aqui comigo nesse vídeo, já chega deixando o likeão, que eu vou te mostrar todas as provas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, vamos começar do começo. Tudo começando no GTA Vice City, lá em 2002. I run this town now. Já aqui a Rockstar meteu um submarino dentro do jogo. Ele tá lá submerso do lado do North Point Mall, perto de um naufrágio chamado Charter Liberty Lines. E chegando lá, o submarino tem colisão, você pode mergulhar até ele. A câmera até chega a tremer de emoção, só que não acontece nada. Não tem como entrar, nem pilotar. Ele tá meio ali como um enfeite, como uma espécie de easter egg ou uma piada cruel da Rockstar Games. Mas por que ele tá ali? Ninguém sabe ao certo. Alguns fãs especulam que é uma referência à Guerra Fria, já que o jogo se passa nos anos 80. Mas a resposta oficial é que é só decoração mesmo, tá ali pra complementar o cenário. Já no GTA San Andreas, que se passa em 2004... o submarino fez um retorno, bem maior do que o que a gente viu em Vice City. No game, o submarino é chamado de USS Numbnuts, que é uma paródia do porta-avião real USS Nimitz. E ele fica atracado num pier em Esplanade North, em San Fierro. E é gigante e impressionante. Não tem como você avançar no modo história do game, passar por aqui e não notar esse bichão aí gigante. Pois é, você pode subir nele, né, chegar até as bordas, mas infelizmente não tem nem como entrar, nem pilotar. É óbvio que depois que saiu pra PC, saíram diversos mods utilizando esse submarino, mas nada oficial feito pela Rockstar. E tem mais, tá? No GTA San Andreas também tem um navio, que é o LHD-069, um navio de assalto anfíbio enorme, ancorado na base naval de Eastern Basin. Você pode até subir no convés dele, caminhar perto do deck, dá até pra spawnar aviões Hydra em cima dele, depois de algumas missões, só que mover o navio é impossível. Ele é uma espécie de ilha artificial dentro do mapa. A mensagem clara que a Rockstar Games deixa até aqui é: navios grandes são cenários, não veículos. Aí vem o GTA 4 em 2008. Here, pass me that. É aí que a coisa muda um pouquinho de patamar, porque logo no prólogo do jogo aparece um navio. O Niko Bellic chega em Liberty City dentro do navio cargueiro chamado Platypus, que inclusive pode ser visto depois lá no GTA V, um easter eggzinho. E o mais curioso é que ele é enorme, detalhado, tem até interiores, corredores, e durante a missão você pode até explorar a parte do navio. Tem até um corpo de um guarda-russo com a seguinte tradução: vodka e gelo não se misturam. A Rockstar Games colocou muito amor nesses detalhes, só que fora da missão... Pois é, você consegue até dar uma volta ali no navio por fora, escalar com o helicóptero, entrar em algumas portas abertas, mas pilotar, obviamente, esquece. Já no Ballad of Gay Tony, a expansão do GTA 4, que tem o Luis Lopes como protagonista, existe uma missão chamada Sex Time, e que acontece em um iate de luxo chamado Van Hardensburg Yacht. Você se infiltra ali na embarcação, rouba um helicóptero em cima dele, mas o interior em si é inacessível. Tá lá, tem até uma escada de vidro que é quebrável, mas nada mais, você não passa além disso. Você pode até ver, mas não pode tocar. E olha que o GTA 4 foi o jogo que mostrou que a Rockstar sabe construir navios incríveis. Só que infelizmente não tinha deixado a gente pilotar ainda. Aí finalmente chega o nosso querido GTA V em 2013.
E olha, a Rockstar deu o maior salto da série em termos de embarcações, porque primeiro agora você pode entrar nos navios durante as missões de verdade, mais especificamente na missão Merryweather Heist, o Michael planta explosivos em um cargueiro enquanto o Trevor pilota um mini submarino para resgatar o carregamento no fundo do oceano. Inclusive você joga literalmente dentro do navio e dentro do submarino ao mesmo tempo. É sem dúvida um dos momentos mais épicos do jogo. E além disso, esse foi o primeiro submarino pilotável que a Rockstar Games introduziu num game da franquia GTA, que é o Kraken Submersible, um mini submarino de apenas um passageiro, onde você pode explorar livremente o oceano da costa de San Andreas. Só que o maior salto mesmo, rapaziada, a gente tem que admitir, veio no GTA Online. Em 2020, com a DLC Caio Perico Heist, foi adicionado o Kosatka, um submarino nuclear gigante, onde você compra, pode morar nele, pilotar e também instalar mísseis teleguiados. Ele também tem uma oficina de armas lá dentro e você pode até guardar o seu helicóptero Sparrow dentro ali de uma base submersiva. Esse, sem dúvidas, é um dos melhores investimentos do GTA Online, porque ele é uma propriedade, é um veículo, é uma arma, tudo junto em um só. Sem dúvidas, o Kosatka é o passo mais ambicioso que a Rockstar Games já deu em embarcações no GTA. E olha que a gente também tem no GTA Online um iate, que eu não posso deixar de comentar aqui, que é o Galaxy Super Yacht. Ele também aparece no modo história do jogo, parece ser só um remaster do Van Handerberg Yacht lá do GTA Online, só que mais atualizado, e você pode entrar, né? Isso aí que é o grande diferencial. Só que olha, apesar de você também poder morar, explorar, curtir pra caramba ali no seu iate, ainda assim é meio decepcionante. Isso porque você paga de 6 a 10 milhões de GTA Cash por ele no jogo e você simplesmente não pode pilotar. Tem um NPC ali que é o comandante, né, em que você pode direcionar lugares pro seu iate e ele vai pilotando, mas você mesmo que é o dono não é o capitão, então você não pilota o iate. Então assim, a Rockstar chegou perto, bem perto, tão perto, mas não fechou o negócio. Agora vem o que realmente importa, galera. Finalmente o GTA 6. O game se passa em Vice City, Miami, navios. A própria Rockstar Games, nas descrições de Vice City, descreveu a cidade como a capital mundial dos cruzeiros. E ó, isso ainda é mais um falaram, tá? É o que de fato a Rockstar Games escreveu. E pra ir um pouco mais a fundo, em uma das screenshots oficiais reveladas do jogo, lançadas lá em maio de 2025, é possível ver literalmente um cruzeiro estacionado no porto de Vice City, bem atrás da roda gigante e do estádio dos narcos. Sim, galera, os cruzeiros, os navios, vão estar de fato no jogo. Isso aí já é certo, praticamente confirmado. Agora, o que a gente vai poder fazer com eles? Porque pensa só nessa progressão que a gente acabou de ver. Lá no Vice City só era decoração. No GTA San Andreas tinha um navio militar que a gente podia subir, mas também não se movia. No GTA 4, a gente podia até andar no navio ali durante a missão, mas também não era pilotável. Já no GTA 5, você pode pilotar tanto o submarino, quanto dá pra dar um rolê ali no iate, mesmo sem dirigir. E tem também o Kosatka, que é literalmente um submarino que você pode pilotar, pode morar e ainda usar ele como arma. Cada jogo foi tendo um passo a mais. E como o GTA 6 é descrito pela Rockstar Games como o jogo mais realista e mais imersivo da história, já até tem especulações, aí alguns vazamentos que indicam mais de 700 interiores exploráveis, com um realismo de água que nunca foi visto antes, né? Já tem até rumores aí de 20 engenheiros trabalhando só na água do jogo. Por que isso? Olha, se realmente essas informações da água do jogo forem reais, é óbvio que a condução das embarcações foi totalmente retrabalhada pro jogo. Aliás, em diversas screenshots, imagens de trailer, de gameplay, é possível ver embarcações dos mais diferentes modelos possíveis. Tem desde aquelas embarcações rebocadoras que tem no GTA Online, que tem no GTA V, tem novas lanchas, barcos, tem o barco Rio, que tá de volta agora no GTA Vice City, que é basicamente um catamarã, né, um estilo diferente de lancha. Então assim, se em algum momento da história da Rockstar fez sentido deixar o jogador pilotar um navio, esse momento é agora no GTA 6. Só que aí que entra um detalhe que eu também acho muito mais interessante, que é a questão da logística de tudo isso. Porque assim, na vida real, você não aperta o botão e aparece dentro do navio, né? Vocês devem imaginar. Para os navios encostarem ali no porto de Miami, eles utilizam uma ferramenta chamada Thruster azimutais, que são basicamente propulsores laterais que ficam embaixo do casco do navio e fazem ele manobrar com
precisão sem precisar daquele barco rebocador. Alguns navios aqui no Brasil até possuem esse thruster azimutais, só que mesmo assim aqui no Brasil, praticamente em todos os portos, eles são manobrados com a utilização de prático e de rebocador. Já lá em Miami, isso quase não acontece. E além disso, esses navios também têm câmeras e sensores, uma operação inteira especializada para fazer o navio atracar e zarpar. Então vocês já pensaram se a Rockstar Games implementar tudo isso com alto nível de fidelidade? Basicamente você vai chegar lá no porto e vai ver toda essa manobra do navio acontecendo, ver a galera colocando a escada, passageiro subindo, cara, vai ser surreal. E vamos combinar, né? Pilotar um cruzeiro no GTA 6, cara, essa vai ser simplesmente a experiência mais bizarra que a gente já viu em toda a franquia. Provavelmente vai ser lento, com certeza vai ser algo muito grandioso, né? Imagina você controlar um navio, ainda mais um cruzeiro, que é praticamente um prédio na água. Só que vai ser uma sensação de controlar algo absurdamente poderoso do que qualquer outro tipo de super carro que você já jogou. Aliás, nenhum super carro vai conseguir te dar essa sensação. E é esse tipo de coisa que a franquia GTA sempre soube fazer bem. Te dá o poder de fazer uma coisa que você nunca pôde fazer na vida real. Tipo, pilotar um caça, meter bala na polícia. Olha, eu nunca fiz isso na vida real. Espero que vocês também não. Uma coisa é fato, tá? Com GTA 6 a gente tá se aproximando cada vez mais do nível de realismo e imersão que a Rockstar Games sempre sonhou pros seus jogos. E não é segredo pra ninguém que o fato do jogo se passar em Miami, né, se passar em Vice City, as embarcações vão ser um ponto alto de toda essa experiência. E com certeza a Rockstar Games está preparando mecânicas inéditas pra tudo isso. Mas e aí? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que vai dar pra pilotar navios no GTA 6? Ou será que pelo menos a gente vai poder dar um rolê nos cruzeiros? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, pra não perder nenhuma novidade do GTA 6, teorias, rumores ou até mesmo informações oficiais, já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações, porque sempre que sair novidade aqui no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E por favor, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, que não leva nem um segundinho, é de graça. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, tá, meu queridão? Escolhendo desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!